Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Biblicamente Falando. Já gostaria de no início pedir sua ajuda. Dê aquele like pra gente, por favor, já para fortalecer aqui e esse vídeo poder chegar a mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva por favor para ficar por dentro dos vídeos novos que saírem. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para isso, combinado? Se puder fazer tudo isso, agradeço de coração. Bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O que significa alma na Bíblia? Alma vem do grego psiche, que tem como correspondente hebraico a palavra nefesh, que significa ser vivente. Assim como exemplo, podemos ler em Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versão Almeida, Revista e Corrigida. Aqui neste texto, assim como em Apocalipse, a palavra é psiche, que significa ser vivente ou pessoa. Tanto que neste texto de Atos 2:41, outras traduções bíblicas já traduzem essa palavra diretamente para pessoas, como na versão Almeida Revista e Atualizada e na Nova Versão Internacional. Existe algum altar de sacrifícios no céu? Não. Existe sim o santuário celestial. Hebreus 8:5, Apocalipse 11:19, Apocalipse 14:17 e Apocalipse 15:5, onde Cristo é o sumo sacerdote. Hebreus 4, do 14 ao 15, porém o altar de sacrifício foi a terra. Daniel 9, 24 a 27, pois o sacrifício de Cristo foi o perfeito, verdadeiro e definitivo sacrifício, usado para a expiação total dos pecados. Daniel 8:14 e Hebreus 8, morrendo por nós nesse planeta. E ao subir aos céus, seguiu e segue apresentando seu sangue para interceder por nós, diante de Deus, até o fechamento da porta da graça no período final dos últimos dias desse mundo. Apocalipse 8:5, Apocalipse 22, do 6 ao 21. Assim, se João em sua visão viu que as almas estavam debaixo do altar, significa que elas estavam debaixo da terra, ou seja, em seus sepulcros. Raciocínios interessantes sobre a vingança e sobre a questão da imortalidade da alma. Para pensar, se a ideia popular de que quem morre salvo vai para o céu e quem morre perdido vai para o inferno de tormentos eternos fosse verdadeira, pense, as almas que João viu estariam já salvas no céu, e as almas daqueles que os mataram já estariam no inferno. Então, primeiro, como almas perfeitas no céu ainda estariam preocupadas com vingança, sendo que em meio às alegrias do céu elas não teriam esses sentimentos, ainda mais porque teriam um caráter puro e perfeito no céu também. E além disso, já que as almas dos perseguidores já teriam ido para o inferno de fogo e tormento, que vingança mais poderiam querer do que isso? Mas então, por que na visão essas almas estariam clamando em alta voz por vingança? Pois o sangue para ser vingado aqui em Apocalipse 6:10 é da mesma figura de linguagem usada em Gênesis para falar que o sangue de Abel clamava a Deus desde a terra. Gênesis 4, do 9 ao 10. Significa, portanto, que Deus está alertando de que, no tempo certo, ele punirá seus inimigos. O clamor dos mártires é, na realidade, um pedido de justiça, não num sentido frio e legalista, mas com genuína paixão pela justiça e paz. O clamor dos mártires não é um desejo de vingança pessoal movida por ódio, mas um pedido de vindicação divina. As vestes brancas comprovam a pureza de caráter dos mártires, por morrerem pela palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. A frase no final de Apocalipse 6:11, que pede para essas almas esperarem um pouco mais, significa que eles ficariam descansando mais um pouco, até que tudo o que precisava se cumprir ainda, se cumpra. Em resumo, o que a visão do quinto selo quer dizer é: João teve a visão das pessoas que foram martirizadas por amor a Cristo em seus sepulcros, e no tempo certo Deus trará o juízo final sobre seus inimigos por todo esse sangue derramado, mas que por ora ainda há mais coisas para se cumprirem primeiro. Mas esses mártires podem descansar em paz
pois eles estão salvos em Cristo. É isso que a visão de João significa. Este é o período da Igreja de Sardes, de 1517 a 1755, como já mencionado. Em resumo, podemos ver o seguinte. Na visão, as almas embaixo do altar significa em sentido literal que os mártires estão em seus sepulcros. E o clamor por vingança pelo sangue derramado, o até quando, significa que a justiça de Deus será feita pelo sangue derramado, no tempo certo que foi determinado. As vestes brancas representam os salvos em Cristo, caráter purificado por Jesus. E quando diz que foi dito que repousassem mais um pouco, quer dizer que vão descansar ainda mais até o tempo em que tudo que falta acontecer, tudo que foi profetizado e revelado por Deus, se cumpra ainda. Apocalipse 6, do 12 ao 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? O sexto selo corresponde ao tempo do fim, até o momento da iminente volta de Jesus. A linguagem que antes era simbólica passa a ser literal. É o período da igreja de Laodiceia. O grande terremoto tem sido identificado pelos estudiosos como o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755. O escurecimento do Sol ocorreu em 19 de maio de 1780, e a Lua se tornou como sangue na noite do mesmo dia. A chuva de estrelas ocorreu em 13 de novembro de 1833. Vemos previsões desses sinais no mundo físico em Mateus 24, 29 e Joel 2, do 30 ao 31 e 3, 15. Continuando com a descrição de Apocalipse 6, do 14 em diante, vemos que tudo no mundo físico é abalado diante da volta de Jesus, onde aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna, e aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão de enfrentar as consequências. Os ímpios morrerão ao ver o resplendor da glória de Jesus, 2 Tessalonicenses 2, 8. Para eles, a presença do Senhor trará condenação. Buscarão a própria destruição a fim de se esconderem dele. Por isso, o tempo da graça é agora. 2 Coríntios 6, 2. Portanto, a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu será ocasião de muitíssima alegria para aqueles que o amam e se entregaram a ele. Será a maior alegria que alguém poderia ter na vida toda, em todo o universo. No entanto, será motivo do mais terrível desespero e angústia a todos aqueles que preferiram viver sem Deus, fazendo a própria vontade. E sobre o sétimo selo? O foco de estudo neste vídeo está no capítulo 6 de Apocalipse. Mas para finalizar o estudo dos 7 selos, vamos ler o sétimo selo, que se encontra em Apocalipse 8, 1, pois o capítulo 7 faz uma pausa na abertura dos selos para descrever os eventos das visões que parecem responder à pergunta de Apocalipse 6, 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apresentando o selamento dos servos de Deus no fim dos tempos a serem salvos ainda. E depois, João tem a visão de todos os salvos glorificados diante do trono de Deus e diante de Cristo. Assim é retomada a abertura dos selos, com o sétimo e último selo, em Apocalipse 8:1, que diz: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Há pelo menos duas interpretações do silêncio de meia hora no céu. A primeira, ele seria devido à partida das hostes celestiais em direção à terra,
por consequência da volta de Jesus, mostrada no fim do sexto selo. E a segunda, o silêncio refletiria a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 7 trombetas. Apocalipse 8:2 até o capítulo 11. Para resumir nosso estudo sobre os 7 selos, segue uma tabela que tem uma comparação entre os selos de Apocalipse e os sinais da volta de Jesus em Mateus 24, no sermão profético no Monte das Oliveiras, que podemos pensar ser o melhor parâmetro para chegar ao melhor entendimento dos selos. De um lado da tabela, podemos ver os sinais apresentados em Mateus 24 e 25, em que o evangelho será pregado, em que haveria guerras e rumores de guerras, fome e terremotos, e de que isso não seria o fim ainda. Jesus também disse que haverá grande tribulação, que haverá sinais no sol, lua e estrelas, logo após essa tribulação, e que enfim chegaria o momento do retorno do Filho do Homem, onde os anjos reúnem os escolhidos. E do outro lado da tabela podemos ver os selos apresentados em Apocalipse 6:1 a 8:1, em que temos os 4 cavaleiros do Apocalipse, em que o primeiro selo é o cavaleiro sobre o cavalo branco que proclama o cristianismo. O segundo, terceiro e quarto selos são os cavaleiros dos cavalos vermelho, preto e amarelo, que infligem guerra, fome e epidemias. Temos também a descrição aqui do período da tribulação com as almas debaixo do altar, clamando por vingança por causa da perseguição, como já estudamos, que é o 5º selo. E temos no 6º selo os sinais no mundo físico, sol, lua e estrelas. E o céu enrola-se como um livro e aparece o Cordeiro, ou seja, é a volta de Cristo. E no 7º selo temos a meia hora de silêncio no céu, que muito provavelmente é devido aos seres celestiais acompanharem Cristo em seu retorno à Terra para buscar os escolhidos, deixando o céu vazio por algum tempo. O que seria a interpretação que faria mais sentido de acordo com tudo que estudamos. Bem, este foi o último vídeo tratando do estudo de Apocalipse capítulo 6. Espero que tenha ficado claro e bem explicado esse tema. É um assunto bem complexo e esse foi apenas um resumo de vários estudos. Mas espero que tenha contribuído para a melhor compreensão dessas profecias, desse livro tão complexo, intrigante e muito importante para nós, que é o livro do Apocalipse. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele like e clicar no botão para se inscrever e no sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este conteúdo com sua família, amigos e conhecidos, por favor, para que mais pessoas possam assistir este conteúdo. Que Deus os abençoe! Obrigado para quem assistiu a toda esta série de estudos. Foi ótimo estudarmos juntos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, fiquem com Deus!